Boa tarde, novo horário, 17h20, quarta-feira. Que dia é hoje, hein? Nem sei que dia é hoje. Esqueci que dia é hoje, estou tão perdido nessa quarentena que nem sei que dia é. Cá estamos ao vivo, boa tarde, Alex Zin, o primeiro a entrar, entramos agora. Rui Nilo Mate Giacomelli, como é que vai, Matheus? Olá, Neuda, sempre bom ter você por aqui. Então, sempre eu começo com essa frase, cá estamos. E esses dias eu até gravei um texto sobre isso, gravei um vídeo, uma videoaula, mini videoaula. Olha que interessante, como é que ficaria, hein? Mini videoaula, já veremos. Patrícia, tudo bem, Lelo? Como é que vai? Maravilha. Lu Armando, sejam bem-vindos. Então é o seguinte, eu sempre começo com cá estamos ou cá estou. Boa tarde, Rui Lino dizendo aí um boa tarde para nós, a Patrícia também. Esse cá não é advérbio, porque não indica lugar, porque eu posso dizer, bom, cá estamos, vocês não estão aqui comigo, vocês estão aí, cada um em sua casa, em seu trabalho, seja lá onde for, tá? E eu estou aqui, o único a cá estar sou eu. Então essa palavrinha cá, ou ali, ou lá, é palavra denotativa, é palavra expletiva, não é advérbio como traga aqui, traga para aqui, não é advérbio, certo? Eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, muitas pessoas sentiram, que é isso, professor? Nunca ouvi isso na minha vida. Realmente esse é o tipo de coisa que não se estuda em sala de aula. Rarissimamente alguém fala sobre as palavras expletivas cá, lá, ali. Olá, Ari, Bar Blanco, André Miranda, tudo bem? Nise. Tudo bem? Boa tarde, Nise, seja bem-vinda. Então, podem começar com as dúvidas. Todas as quartas-feiras, quem está aqui pela primeira vez não sabe isso, pode ter visto aí o Gramática de Urso Catarino ao vivo. Todas as quartas-feiras, agora às 17h20, temos o nosso Tira Dúvidas com hífen ou dirimição de dúvidas. Esses dias escrevi dirimição no Instagram e uma moça até escreveu, bom, primeira dúvida, o que é dirimição? Nise, obrigado. E a Patrícia até riu no dirimição lá, a moça perguntando, ela, isso mesmo, tem que perguntar, não sabe, pergunta. Dirimição é o substantivo abstrato correspondente ao verbo dirimir. Dirimir, muitos brasileiros falam dirimir, mas não é, porque é um R só entre duas vogais tem som R. Para que o som seja R, há necessidade de dois R's. Então, dirimir, que significa tirar. Vamos tirar as dúvidas, vamos dirimir as dúvidas. Grosso modo, significa tirar. Quer o significado exato nos termos de dicionário do verbo dirimir? Então, cá está, olha aí de novo o uso. Eu uso muito essa palavra expletiva cá. Olha lá, olha o significado no aulete. Dirimir significa anular, suprimir, extinguir. Cuidado, hein? Não vá pronunciar extinguir. Os verbos extinguir, adquirir, esses dois por enquanto. Extinguir, adquirir, não tem a pronúncia do U, inclusive na conjugação. Eu extingo, lógico, né? Eu extingo com U só. Eu extingui, você extinguiu. Até o exemplo que ele dá, o Conselho Administrativo dirimirá as punições injustas, ou seja, anulará, suprimirá, extinguirá as punições injustas. Ou ainda o significado de impedir de maneira total e absoluta, ou ainda fazer cessar, resolvendo, que é exatamente o que eu faço aqui às quartas-feiras. Terminar, tirar as dúvidas, fazer cessar as dúvidas, como a do André Miranda. Pode se formar um substantivo a partir de todo e qualquer verbo? Como assim? Não sei o que você quer perceber. Todo e qualquer verbo? Eu falei porque eu pensei em todo poderoso.
Eu formei um substantivo composto com todo e o adjetivo poderoso. Não entendi a sua pergunta com isso de todo e qualquer verbo. O que seria qualquer verbo? Não entendi, mas forma-se o substantivo composto. Então, formado todo poderoso, por exemplo, é a formação do todo com o adjetivo poderoso. Só o poderoso concorda. Todo poderosa, todo poderosos. O Ruilino, então, André, explique não, né? Clareie-me, porque realmente ficou meio obscuro para mim isso aí. Clareie-me o que realmente você quer. O Ruilino dizendo: professor, por que os verbos que surgem na língua portuguesa são todos da primeira conjugação? Não são todos da primeira conjugação. Os da primeira conjugação são os que existem em maior número. Que até, por quê? Porque são mais fáceis, é mais fácil conjugar um verbo terminado em ar. Não sei se há algum estudo aí, algum mestrado ou doutorado com estudo referente a isso, mas os novos verbos, você diz que os novos verbos são todos de primeira conjugação. Essa é uma informação que realmente não sei se existe um fundamento. Há necessidade de uma pesquisa mais elaborada para ver. Eu digo porque é mais fácil. É mais fácil um verbo terminado em ar, a conjugação é mais fácil. E é o que existe em maior número, inclusive. Talvez aí mais da metade dos verbos seja terminada em ar. Mas a minha resposta é essa, por ser mais fácil. Não existe uma pesquisa, não existe um motivo realmente. Vou inventar um verbo, então já que eu vou inventar o verbo, ele tem de ser terminado em ar. Não. Até você mesmo, você colocou são todos? Não são todos. Eu posso inventar um verbo terminado em ir, sei lá, vou até difícil, viu? Vou me abstuir. Inventei, não quero saber, nem sei o que significa, mas inventei um verbo terminado em ir. Então não há fundamento para isso, não. Tudo bem, Gerson? Nise dizendo: hoje auxiliando meu filho. Espera um pouquinho que eu estou aqui. Hoje, auxiliando meu filho nas atividades escolares, aprendi o verbo franger. O verbo franger, que vem do francês, que significa quebrar, que também pode ser frangir, terminado em ir. Aí, Rui, eu posso inventar um verbo parecido com frangir. Quer dizer, verbo, se eu falasse frangir aqui agora há pouco, vocês até poderiam pensar que eu acabei de inventar o verbo, né? Porque dificilmente alguém conhece. Agora, Nise, seu filho tem 12 anos, né? Que é isso? Que atividade escolar é essa que apresenta um verbo às crianças de 12 anos, verbo franger, o verbo frangir? Que é isso? Como é que é o que o aluno tem de saber o que significa frangir ou frangir? Aliás, esses tempos, o filósofo Mário Cortella criticou muito isso. Conversamos sobre isso até no Telegram. Criticou muito isso, dizendo que ele viu material escolar de crianças e que havia exemplos lá, não me lembro qual foi a palavra que ele usou, mas me veio à cabeça agora, por exemplo, a palavra lhama. Eu acho que foi essa mesma palavra, que para ensinar LH às crianças de 6, 7 anos, que havia lá a palavra lhama. E ele criticou dizendo: como isso? Como é que ensinam a criança a palavra lhama, que não é da sua realidade? Jamais essa criança verá, ou pode até ver, mas dificilmente essa criança verá uma lhama, a não ser pela internet, ou a não ser que viaje aí pelos países da América Latina. Deveriam colocar palavras do dia a dia da criança. Que palavra? Alho, por exemplo. Todos os dias a criança se depara ou com o cheiro ou com o gosto do alho. Lhama. Então, da mesma forma, né? Para que o franger? Talvez, eu vou até arriscar, Nise, aí você me diz se eu estou certo ou errado. Vou até arriscar. Eles queriam falar sobre encontro consonantal. Sobre o F e o R, encontro consonantal puro ou encontro consonantal junto. E talvez até o NG, que o NG, para quem é concurseiro ou concurseira,
Quantos encontros consonantais há na palavra franger? Cuidado, não há 2 encontros consonantais, somente fr, o encontro consonantal puro. N não é consoante nesta palavra. Observe, vou escrever essa palavra de outra maneira e você a lerá. Franger, a leitura é exatamente a mesma. Franger, ou seja, a letra N que aparece no verbo franger, ou qualquer palavra que tenha N ou M e uma consoante após, as letras M ou N não são consoantes, são meros sinais de nasalização, às vezes chamados de ressoos nasais, e dentro da fonética chamados de dígrafos vocálicos. Dígrafo porque há 2 letras, a vogal e a letra N. Vocálico porque a pronúncia somente da vogal nasal. Fran. Diga se não é, Nise, por gentileza. Se não for também, tudo bem. André dizendo, dirimir, dirimição. Pode-se fazer isso a partir de todo o verbo. Entendi. O que eu havia entendido. Olha só o que eu entendi, André. Você perguntou, pode se formar um substantivo a partir de todo e qualquer verbo? Olha o que eu entendi. A partir da palavra todo, mais um verbo. Por isso que eu falei todo poderoso. Poderoso adjetivo, não verbo, né? Então, a sua pergunta, a resposta à sua pergunta é sim. Você pode inventar qualquer verbo. Neologismos. A regra diz o seguinte: uma palavra, inclusive você estuda isso da estrutura e formação das palavras. Estrutura, prefixo, sufixo, radical, tema, vogal temática, desinências, etc. e tal. Formação das palavras. Se você colocar um sufixo são, retirando-se a letra R de qualquer verbo, forma-se um substantivo e a palavra tem de ser escrita com C cedilhado, exatamente como é a palavra dirimição. Então, sim, pode. A palavra existe? Aí, aliás, sua pergunta se pode formar. Então, evidentemente, formam-se neologismos. Educação, exportação, importação, dormição. Vamos ver se existe dormição, do verbo dormir. Aqui, Aulete, escrevi dormição. Está lá, existe o danado. Ação de dormir, danado não, desculpe. Está lá, ação de dormir. Então, sim, há possibilidade, tanto que na ortografia há uma regra que diz exatamente isso. Formou-se um substantivo a partir de verbo, só retirando R, coloca-se C cedilhado. Formou-se um substantivo, por exemplo, retirando-se a terminação tir, discutir, tira-se a terminação SS. Formou-se um verbo, então há várias regras sobre formação de novas palavras, formou-se um substantivo no caso, não? Formou-se um substantivo a partir de verbo, então sim, e existem várias regras para isso. Tudo bem, Ivani? Seja bem-vinda novamente. Helena Oliveira Fialho, opa, família Fialho, bastante conhecida aqui em Londrina. Pode-se fazer isso a partir de todo verbo? Sim. Já foi, que você havia perguntado, já está respondido. Olá, Lucas, Ricate ou Riquete, não sei. O Ruilinos que estão surgindo atualmente. Então, Rui, essa que é a questão, né? As pessoas procuram o que é mais fácil, né? E o que é mais fácil, aliás, a própria sequência, ar, ir. Então, o cidadão coloca o verbo terminado em ar, mas, repito, não é uma regra. Pode ser uma tendência, mas não existe uma regra quanto a isso. Joaquina Doce, seja bem-vinda mais uma vez. Barra Blanco dizendo, professor, sabe me dizer a diferença de sentido entre as expressões composto de e composto por? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você pega o dicionário de regência verbal e procura a palavra composto, e aí vem lá, pelita aqui, composto, então está lá, composto de, composto com, composto por, na regência verbal, certo? Então, as duas
Ele é composto por amor e amizade, é composto de amor e amizade. Principalmente a preposição por, ou talvez só a preposição por, será usada quando houver voz passiva analítica, do verbo compor. Por exemplo, a música é composta por... E aí o André Miranda vai nos dizer, a música é composta por quê? Por alguma coisa. Então, eu disse sim, mas um detalhe, tá? Um detalhe que agora estou explicando a você. A preposição de é regida pelo adjetivo composto. E a preposição por é a locução verbal passiva. Qual a diferença? Locução verbal passiva, em que há o verbo compor, significa que um elemento praticou a ação. O músico compôs a música foi composta pelo músico. Ficou esquisita a frase, mas tudo bem, isso aí. André Miranda compõe várias músicas são compostas por André Miranda. Então, a preposição por, quando iniciar o agente da passiva. E composto de, que aí é o adjetivo composto mais a preposição de. Por exemplo, composto de água em sua maior parte, os refrigerantes não fazem tão bem à saúde. Esse composto é adjetivo, por isso a preposição de. Tá. Flávia Ravel, tudo bem? Eduardo da Felipe e Bar Blanco perguntando melhor em que contexto usar essas diferentes regências. Então foi o que eu acabei de explicar agora. Composto de adjetivo, composto por o verbo compor. Nise dizendo sim, também fiquei indignada. E aí me diga se é a relação se é o estudo de fonética mesmo, de encontros consonantais. Rayane Rodrigues chegando aqui, Esther Duarte também, Nise, eu mesma nunca tinha lido e ouvido tal verbo. Ninguém usa o verbo franger. Aliás, se usar o verbo franger, vai pensar que está falando em formar uma franja, né? Formou-se a franja, e é quebrar alguma coisa. Suzy, seja bem-vinda novamente. A Bar Blanco colocou a pergunta outra vez, não, que eu não havia respondido ainda. Bruna Galvão, Rodrigo, Ari Cesário, tudo bem? Por que está fora de moda o uso mesóclise? Porque é difícil. Está fora de moda porque é difícil. O cidadão comum não quer saber de dificuldade. Bom, primeiramente, aliás, hoje não é nem isso, primeiramente porque é difícil. Hoje não é nem porque é difícil não, viu, Ari? Porque não é estudado. Quem é que estuda mesóclise? O aluno estuda mesóclise para fazer prova, não para usar no dia a dia. Os meus cachorros uivando. Os cachorros meus e os da vizinhança todos uivam aqui. Então o que ocorre, Ari, é o seguinte. Quando é que você estuda colocação pronominal? Segundo colegial. Não sei se no ensino fundamental 2 a próclise, mesóclise e ênclise são estudadas. Não sei, não tenho certeza não. Eu acho que não, mas se for estudado no ensino fundamental 2, é a mesma estrutura do estudo do ensino médio, para fazer prova, e não para ser usado. Aí estuda no terceiro colegial, para prestar o vestibular. Aí o concurseiro estuda para resolver a questão. Porque o que nós estudamos em sala de aula, em termos de língua portuguesa, mesmo em termos de literatura no ensino médio, não é para ser usado. É para colocar o X na resposta certa. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Aí você fala, professor, mas você fazia isso também, né? Sim, porque todo mundo é obrigado a fazer. O cidadão é contratado para dar aula, ele entra na escola, a primeira coisa que fazem é, olha, está aqui a sua apostila, pronto. Trabalhe com ela e acabou a conversa. Ou, tal livro tem de ser adquirido porque é com esse livro que você vai estudar. Muito bem, aí o pai paga o material didático, o professor em sala de aula diz, gente, eu não vou usar esse material não porque eu não gosto dele, tá? Eu vou dar aula do meu jeito. Aí o professor fala, a apostila aqui tem branco, eu pago a apostila não é usada. Então o que ocorre é que o professor é obrigado a dar aquela matéria do jeitinho que vem no material didático. E eu sei isso porque eu fui autor de apostila de gramática, fui autor de material didático do Sistema Max de Ensino, que hoje pertence
a Cogna, o novo nome da Croton, que comprou a Abril Educação, que havia comprado o Sistema Max de ensino. Então é por isso, o professor é obrigado a ensinar aquilo, aliás, nem o professor usa. O professor ensina aquilo na hora que está lá no material didático, mas ele não usa a mesóclise também no dia a dia. Tem outra coisa, aquilo que eu dizia, eu critico muito, gosto muito de criticar isso, né, porque eu acho que é assim que teria de ser. O estudo deveria ser para a produção de texto, texto mental, texto escrito, texto falado. Deveríamos estudar para aplicar no dia a dia. Ora, quem é que quer produzir texto? Lembro-me de que, certa feita, em um ano, eu resolvi mudar o meu estilo de aula. Primeiro dia de aula, em vez de eu dar a matéria que estava na apostila, não queria não dar, eu dei a matéria toda, só que de maneira diferente. Primeira aula, falei, quero que vocês produzam um texto de 5 linhas sobre qualquer assunto. Pegarei esses textos e a partir dos textos de vocês, eu trabalharei a matéria. Aí eu pegarei um problema do cidadão ou um acerto do cidadão, sem dizer, cidadão, você errou? Não. Ninguém ficará sabendo de quem é. Os alunos já tinham 15 anos. E aí? Vocês acham que eles queriam escrever? Mas de jeito algum. Eles não vão para a escola para escrever, vão para a escola para ouvir. No máximo copiar alguma coisa. Então, é por isso, Ari, porque ninguém usa. Aí o cidadão tem de estudar para fazer o vestibular, se desespera, tem de estudar para fazer o concurso, se desespera. Rodrigo Varelli, vírgulas, fale sobre elas na construção das frases. Então, Rodrigo, usar vírgula é saber análise sintática. Você tem de conhecer todos os termos sintáticos: sujeito, objeto direto e indireto, predicativo do sujeito ou do objeto, adjunta adverbial, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto vocativo. E o período composto da mesma forma. Por quê? Porque cada termo pode ou não ter vírgula. É uma aula inteira. Aliás, nós tivemos um sábado inteiro, 2 horas sobre vírgula só. Então é o seguinte, regra número 1, não há vírgula entre sujeito e verbo ou entre verbo e seu complemento. Então, por exemplo, o verbo tirar. O professor Dilson Catarino tira dúvidas dos alunos. Tirar é o verbo. Sujeito. Quem é que tira? O professor Dilson Catarino. Então, não pode haver vírgula entre o sujeito e o verbo, sem vírgula. Quem tira, tira algo. O professor tira o quê? Dúvidas dos alunos. Não há vírgula entre verbo e complemento, então não há vírgula também. Dentro do sujeito, o professor Dilson Catarino. Professor é o núcleo, Dilson Catarino é aposto especificativo. Não há vírgula quando houver aposto especificativo. Dentro do objeto direto, dúvidas dos alunos. Dúvidas, núcleo do objeto direto dos alunos, adjunta de nominal, porque aqueles que têm dúvidas, não há vírgula entre núcleo e adjunta de nominal. Então, Rodrigo, você tem de saber a análise sintática. Tá? Então, por exemplo, acabei de falar do sujeito, verbo e complemento. Tá? Adjunta adverbial. O professor Dilson Catarino tira dúvidas dos alunos todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, adjunto adverbial de tempo. Quando o adjunto adverbial de tempo vier depois da clássica formação sujeito, verbo e complemento, não haverá vírgula. A regra diz sem vírgula. Bechara diz, se quiser dar pausa, pode colocar a vírgula. Que modernamente a pontuação, não só a vírgula, mas a vírgula no principal caso, o que mais vale na pontuação hoje é a intenção do autor, dar clareza, dar ênfase, deixar o texto mais eufônico. A regra diz sem vírgula, mas nada impede que um autor, evidentemente não numa redação que vale a nota, num concurso, nada impede que o autor coloque a vírgula lá para colocar uma pausinha. Muito bem. Se colocar o adjunto adverbial no começo do período, todas as quartas-feiras, o professor Dilson Catarino tira as dúvidas dos alunos. Quando o adjunto adverbial estiver no início do período, antes do sujeito, vírgula, se for grande.
Se for pequeno, não há necessidade, certo? Não há obrigação nem necessidade. Há umas 3 semanas aproximadamente, Rodrigo, eu trouxe aqui não porque foi sábado, foi num sábado. Mas foi aqui porque eu estava exatamente neste lugar. Eu trouxe as 13 gramáticas que eu tenho. Todas elas eu abri na página de pontuação e mostrei a quem estava aqui. Porque alguns dizem assim, até três palavras não precisa de vírgula. Outros dizem até 5. E aí eu quis pesquisar exatamente essa história do número. De onde essas pessoas tiraram esses números, 3 ou 5? O que eu sempre li foi grande extensão, pequena extensão. E o que é grande para você pode não ser para mim. E comprovadamente, se eu não me engano, só não me lembro agora se era Hernani Terra, acho que foi Hernani Terra, mas 99,9% das gramáticas apresentadas por mim não trazem número. Dizem apenas grande extensão, pequena extensão. Alguns inclusive dizem assim, não importa o tamanho, o que importa é a ênfase que você queira dar, o que importa é a clareza. Se é um texto já com muitas vírgulas, não precisa. Agora, se é um texto sem vírgula alguma, o professor de gramática da língua portuguesa, Dilson Catarino, tira dúvidas de todos os alunos interessados todas as quartas-feiras. Olha o tamanho do negócio. Então, para deixar a leitura mais agradável, eu ponho uma vírgula lá. O professor de gramática da língua portuguesa, Dilson Catarino, até me perdi aqui, tira todas as dúvidas dos alunos interessados, todas as quartas-feiras às 17h20, e aí vírgula antes de 17h20, porque são 2 adjuntos adverbiais, sacou? Então o que é que o Segala diz hoje? Que é a ênfase, que é a clareza. Isso é que importa, não é a parte mecânica. Mas isso é regra, tá? Então, todas as quartas-feiras, parece ser um pouquinho grande, não parece? Então, vírgula, tudo bem, mas não é obrigatória a vírgula. Se estiver entre o sujeito e o verbo da mesma forma, pode haver vírgula. Se estiver entre o verbo e o complemento da mesma forma, pode haver vírgula. O professor de gramática da língua portuguesa, Dilson Catarino, vírgula. Todas as quartas-feiras, vírgula. Tira todas as dúvidas dos alunos interessados. Pronto, tá? Há outras regras, muitas outras, como vocativo tem que ter vírgula, aposto explicativo tem que ter vírgula. Se for oração coordenada, adversativa, explicativa e conclusiva, com vírgula. Se for aditiva, não. Mas se houver sujeitos diferentes, pode haver vírgula. Qualquer sábado estudaremos novamente o uso da vírgula e eu convido você, Rodrigo, a participar das aulas de sábado e entrar no grupo de gramática do Telegram, Gramática Dilson Catarino. Tudo bem, Kelly? Patrícia, porque é a mais difícil, exatamente o que eu disse, mas não é nem por ser a mais difícil, é porque não é estudada mesmo. Nice, não, professor. O verbo estava inserido no contexto de um conto, e além da interpretação do enredo, os alunos deviam anotar o significado de algumas palavras. Era questão de leitura. Né? Aí tudo bem, né? Se está num conto, sem problema algum. Se não for o professor, diga o que é o verbo franger. Se não for o professor que cobrou, sem problema algum. O problema é que neste conto havia o verbo franger, o verbo estava inserido no contexto e além da interpretação do enredo, os alunos deviam notar o significado de algumas palavras. Bom, o professor pode ter tido a intenção de aumentar o vocabulário dos alunos. Franger, o aluno vai aprender franger. Quer dizer, ele pode ter querido ir, eu quero que os alunos pesquisem, quero ver. E essa é uma boa. O professor, se ele pensou nisso, ele pensou bem. Por quê? Se os alunos tinham notado o significado de algumas palavras, qual a melhor palavra para ver se realmente os alunos efetivaram um bom trabalho? O franger. Porque nenhum aluno sabe o que significa franger. Então, qual pode ter sido a jogada do professor? Vou colocar esse conto, porque aí eu quero ver. O aluno que não me disse, que não me escrever ali o que é franger,
ele está provando que não o trabalhou direito, porque ele não pesquisou, ele não conhece essa palavra e não pesquisou. Então ele fez um mau trabalho. Se foi essa a intenção do professor, trabalhou bem. Então, se faz parte de um conto, eu retiro tudo que eu disse. Tá? O problema seria trabalhar a palavra propriamente dita, mas se faz parte de um conto, aí tudo bem. Lógico que o ideal seria o professor escolher um conto, escolher um texto que participe da realidade do aluno, que seja mais fácil para o aluno ler e que não precise parar a leitura para buscar um dicionário e assim entender o que é que o cidadão quis dizer. Tudo bem, Ludmila? Rastro de uma ruiva chegando, tudo bem? Aline Perro, Aline, como vai? Aline começando a ler todos os nomes de Saramago. Foi o primeiro livro que eu li de Saramago, maravilhoso. Depois disso, li muitos outros de Saramago. Vocês que não leram Saramago ainda, querem ler? Maravilha! Comecem por Claraboia. Por quê? Porque Claraboia, se eu não me engano, foi o primeiro romance escrito por Saramago, quando ele ainda era jovem. É um livro maravilhoso também, com uma leitura fácil, gostosa, que lhe trará vontade de ler Saramago. Não comece Saramago por o Evangelho segundo, eu esqueci. Evangelho segundo Jesus Cristo. Bom, não comece Saramago pelo fim do século XX, porque ele desobedecia a todas as regras de sintaxe. Não usava vírgula, não usava ponto final, e aí cada leitor tinha que se virar na leitura, não que fosse impossível, a leitura realmente é muito interessante, mas a quem não está acostumado, evidentemente a dificuldade aumentará. Então, Claraboia de Saramago. André Miranda, a tal contação de história não existe oficialmente. Sim, André, você me fez uma pergunta que não tem relação com o que você escreveu agora. Você perguntou se é possível formar verbos após substantivos. Sim, é possível. Só que o verbo que eu inventar vai estar registrado oficialmente? Não. Se eu inventei um verbo, tá? Como os contadores de história inventaram o verbo. Os contadores de história devem ter sentido uma dificuldade tremenda. Pô, como é que nós vamos fazer? Não existe um substantivo para nós. O nosso trabalho não é substantivado. Nós somos contadores de história. O que é que nós fazemos? Não existe. Pô, então vamos criar. E aí eles criaram seguindo a regra. O que diz a regra? Pega-se o verbo, tira-se a desinência de infinitivo R, coloca-se são com C cedilhado, pronto, você formou uma palavra. Não quer dizer que essa palavra passe a existir oficialmente. Até hoje, por exemplo, inicializar. Inicializar, acabei de escrever aqui no Aulete, e o Aulete coloca inf, ou seja, informal. Até o verbo inicializar, que foi criado lá por 1994, 95, em virtude dos teclados de computador, quando nós aqui não é teclado não, né? A tela, né? Quando entrava, ficava lá, inicializando, e aí o verbo inicializar passou a ser usado no Brasil no sentido de iniciar, que é exatamente o que o Aulete diz aqui, o mesmo que iniciar, porém ele coloca inf, ou seja, informal, não é registrado oficialmente. Talvez até o Volpe traga o verbo inicializar, mas está no Volpe? Se está no Volpe, então já é registrado oficialmente. Sim, já é registrado oficialmente. Se está no Volpe, beleza, passou a ser oficial. Porém, cuidado com o Volpe também. Na década de 1990, de 80, o Aurélio registrou o verbo ponhar. Por quê? Porque grande parte da população brasileira usa. Vou ponhar, eu ponhei, se eu ponhasse. Estava lá na década de 1980 o verbo ponhar. O Volpe colocou o verbo ponhar também.
Só que aí, alguns anos depois, 20, 30 anos depois, eles tiraram. O Volpe já não registra mais o verbo ponhar, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Volpe, tá? Mas agora também não vai fazer diferença, mas só por curiosidade. Não vou perder tempo aqui não, vou deixar ali, tá? Hora que abrir, eu procuro. Tá? Mas é isso então, André. Não quer dizer que um escritor... Olha lá, abriu. Um escritor inventa um verbo, como Guimarães Rosa fazia muito isso. Guimarães Rosa não inventava verbos, não, inventava palavras de um modo geral. Olha lá, o Volpe agora não registra mais, ponhar, nenhum resultado encontrado. Mas antes da 4ª edição, me lembro muito bem, porque eu mostrava isso para os alunos, havia o verbo ponhar no Volpe. Eles acharam um exagero e retiraram. Tá? Então, inventar uma palavra não significa que exista oficialmente. Deixe-me ver, que parece que há uma pergunta aqui dentro. Ludmila perguntando dar e dá. Então, dar, Ludmila, é o nome do verbo. É o verbo no infinitivo. E dá, com acento agudo, é o verbo dar, conjugado na 3ª pessoa do singular, do presente e do indicativo. Então, para você usar dá, necessariamente há de haver um sujeito na 3ª pessoa do singular, ele, ela, você ou qualquer substantivo, praticando a ação no tempo atual. Por exemplo, o professor dá aulas em 4 colégios. O que aconteceu? Aparece um sujeito na 3ª pessoa do singular, o professor. Pratica ação nos tempos atuais, então tem de ser o professor dá, com acento agudo. O infinitivo é usado em locuções verbais, como por exemplo, o professor vai dar aula sobre regência. Agora não é o professor vai dar. Por quê? Porque existe o verbo ir antes aqui, Só se usa o dá se ele estiver sozinho e houver um sujeito na 3ª pessoa do singular, indicando a ação cotidiana. Então, o professor vai dar, o professor pode dar, o professor deve dar. Então, sempre que houver um verbo antes de dar, ou qualquer outro verbo, a terminação será ir. O professor vai cobrar a matéria. O professor tem de cobrar, então ele tem de dar a matéria também. E em algumas orações que indicam tempo, por exemplo, ao dar o trabalho para os alunos, o professor foi educado. Não sei o que quer dizer essa frase, mas acabei de inventar agora. Ao dar, observe que a ação não ocorre nos tempos atuais e nem há o sujeito escrito lá. Então, essa é a diferença entre dar, eu estou exagerando aqui, tá? Exatamente para estabelecer a diferença, evidentemente. Tá? Judancer OFC entrou, Ciro Rocha também, seja bem-vindas. Será bem-vindo. Ciro Rocha, que Ciro Rocha. A Ivanide perguntando, lembrei-me de uma palavra da época do curso primário. Era sobre adjetivos pátrios e aprendemos da hierossolimitano, sem quem nasce em Jerusalém. Quem nasce em Jerusalém é hierossolimitano ou hierossolimita. O no pode ser retirado também. Exatamente. Quem nasce em Jerusalém, hierossolimita ou hierossolimitano. Deixe-me ver se é hierossolimita. Deixe-me ver se aparece aqui. Hierossolimitano. O Aulete não apresenta nem hierossolimita nem hierossolimitano. O Aulete está atrasado. Deixe-me ver hierossolimita. Mas é isso mesmo. A única coisa que eu queria ver aqui, estou procurando aqui, é quanto à formação. Porque realmente eu não me lembro. Olha lá, dicionário, vamos ver se há a formação, quer dizer, o que significam, também não traz, o mesmo que hierossolimita, foi o que eu respondi, mas também não traz
questão etimológica, quer dizer, de onde veio, o que é que significa o hiero, não me lembro agora o que significa, mas a sua pergunta é exatamente isso, hierossolomita e hierosolimitano. Tassi Lopes, tudo bem, seja bem-vindo. Antônio José, Cassi 145, Patrícia PR, terminação ir, C cedilhado. Se a sua pergunta é sobre a formação de verbos, sobre a qual o André Miranda perguntou, não só ir, qualquer verbo. Verbo terminou em ar, ir. Tirou a letra R, colocou são, tem que ser com C cedilhado. Ou seja, qualquer que seja a terminação verbal, retirou-se a letra R, que é a desinência de infinitivo, colocou-se a terminação são, a palavra tem de ser com C cedilhado. Certo? Hiero, eu tô com hiero na cabeça. Deixa eu ver se não, também não. Então tá. Olá, Arilene Medeiros, seja bem-vinda. Ravi, oi, tudo bem? Olha o nenenzinho ali, que bonitinho. Ai, gacinha. Marília Jagna, tudo bem? Bar Blanco, por nada. Laisla, Bruna Galvão, fale um pouco de formas risotônicas, por favor. Falarei tudo. Que é o seguinte: formas risotônicas são aquelas cuja sílaba tônica está dentro do radical. E as arrisotônicas, com 2 R's, aquelas cuja sílaba tônica está fora do radical. Como é que você descobre o radical de um verbo? Retirando-se a terminação ar, ir. Então, peguemos o verbo contar, tiro ar, cont, é o radical, tá? Existem apenas 8 formas risotônicas, 8 não, porque existe o imperativo ainda. São, então, tá, não vou dizer o número aqui, vamos fazer as contas aqui que é mais fácil. Existem 8 formas risotônicas, mais as do imperativo, afirmativo e negativo. Então, passa de 12, quer ver quais são? Então tá. As formas risotônicas só existem no presente do indicativo, as pessoas eu, tu, ele, eles. No presente do subjuntivo, as pessoas eu, tu, ele e eles. E no imperativo, afirmativo e negativo, que se configurem eu, tu, ele e eles. Quer ver? Então vai lá. Contar. Faça a conjugação de contar no presente do indicativo. Eu conto, tu contas, ele conta, nós contamos, vós contais, eles contam. Perceberam? Percebeu? Onde está a sílaba tônica? Eu, tu, ele e eles no com, dentro do radical. Nós e vós contamos, no tan, arrisotônicas. Presente subjuntivo. Que eu conte, tu contes, ele conte. Os 3 com. Que nós contemos, que vós conteis, que eles contem. Aí, eu, tu, ele e eles, do presente do indicativo e do presente subjuntivo. Aí, conta, tu, imperativo. Conta aquela história que só tu sabes. Então, mais uma, conta. Conte aquela história que só você sabe. Contem aquela história que só vocês sabem. Então, são 11. 11 formas risotônicas. Eu, tu, ele e eles do presente do indicativo e do presente subjuntivo. Tu, você e vocês do imperativo afirmativo. E ao imperativo negativo também. Não contes tu, não conte você, não contem vocês. Então, 14 formas risotônicas. Nenhuma outra forma mais será risotônica, Bruna. Qualquer tempo, pode pegar, por exemplo, contar no pretérito perfeito. Eu contei, tu contaste, ele contou, nós contamos, vós contastes, eles contavam. Eu contava, tu contavas, eles contavam. Eu contarei, tu contarás, ele contará. Se eu contasse, tu contasses, ele contasse, viu? Todas as outras formas verbais, a sílaba tônica está no tá ou posterior ao tá. Então é isso. Isso é que são as formas risotônicas. Tudo bem, Aline? As formas risotônicas são importantes porque existem verbos defectivos das formas risotônicas. O que significa isso? Verbo defectivo é aquele que não é conjugado em todas as pessoas. Faltam-lhe pessoas, então ele é um verbo defeituoso.
Por exemplo, o verbo falir. O verbo falir não é conjugado nas formas risotônicas. Então, eu não posso dizer eu, tu, ele, nem eles no presente do indicativo. Não existe. Mas nós falimos, vós falis. Existe. Por quê? Porque não é forma risotônica. Sacou? Então tá. Aline Costa, tudo bem? Seja bem-vinda. João Carlos Venâncio. O André dizendo, a música é composta por melodia, harmonia e por ritmo. Perfeito, é isso mesmo. Então aqui, aquela pergunta do início, não me lembro de quem tenha feito a pergunta, mas exatamente composto sendo particípio, aí vem a preposição por. Sueli Teles, Milene Lobo, boa tarde, tudo bem? Clio Docacaj entrou. O Rui, professor, parabéns pela iniciativa e pela coragem de se expor a tantas... coragem foi legal. Tá? Obrigado, Rui. Seja bem-vindo, entre no nosso grupo. Telegram, Gramática Dilson Catarino, Instagram, obviamente você está aqui no Instagram, mas sempre eu faço stories lá sempre tem lá, tá? Todo sábado, 16 e mudei agora, 16h30, né? Todo sábado às 16h30 no YouTube, aí é aula. No YouTube é aula pura. Escolha um assunto, aliás, o assunto dessa semana é a continuação da semana passada, né? O que nós vimos na semana passada? Nem lembro mais o que nós vimos semana passada, mas é continuação daquilo que vimos. Eu vou abrir aqui, ó. Semana passada, 10 de abril, nós vimos sujeitos, todos os sujeitos. Então, no sábado agora veremos os verbos impessoais, quer dizer, todos os casos em que o verbo não tem sujeito, e faremos exercícios de bancas examinadoras por aí afora. Obrigado, Rui. Eliardo César entrou, muito obrigado por ter vindo. Janice, Patrícia. Professor, fale quando eu uso por e por. O por não é substituído por colocar? Sim, por com acento é o verbo por, que tem sinônimo colocar. Vou pôr os sapatos com acento. E por sem acento é a conjunção por, exatamente a pergunta ali do composto. Composto por, esse por é preposição. Tá? Essa é a diferença então. O verbo por não perdeu o acento na reforma ortográfica. Por, os únicos acentos que não foram retirados com a reforma ortográfica, por e pode, os únicos que não foram retirados. Todos os outros acentos diferenciais eram 9, sobraram 2. Os outros foram perdidos e inventaram mais os seguintes. A forma, quando houver ambiguidade, quando o contexto não permitir clareza quanto à diferença entre forma e forma, pode colocar o acento em forma, não é obrigatório, só quando houver necessidade. Da mesma forma, todos os verbos conjugados na primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, ontem nós, verbo terminado em ar, o acento é facultativo. Ontem compramos um carro, com ou sem acento, tanto faz. Esse acento é para diferenciar de hoje nós compramos ou todos os dias nós compramos, para diferenciar do presente do indicativo. E espero que nos demos o verbo dar, primeira pessoa do plural, do presente do subjuntivo, acento opcional também, tanto faz, pode colocar acento ou não. Interessante é que eles não pensaram nos verbos terminados em er. Por quê? Nós resolvemos isso. E aí? Nós resolvemos isso agora, neste instante, ou nós resolvemos isso ontem? O problema é o mesmo. Nós colocamos ontem ou agora? Nós resolvemos ontem ou agora? Nós partimos ontem ou agora? Pensaram só nos verbos terminados em ar, esqueceram-se do resto. Nise dizendo Medivski. O que é isso, Medivki? Medivki
que é isso, Nise? Eu não sei o que significa. Edna, seja bem-vinda. Érica Ribeiro, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Nise, desculpe, sem querer publiquei um... Tudo bem, sem problema. Paula, seja bem-vinda. Flávia, sabedoria, sempre buscando a sabedoria. Tatiane Santana, Bezerra, João Barros, Tailuz, Patrícia, por isso que eu não sei. Você não sabe o quê, Patrícia? Do ir lá? Não sei qual é a sua pergunta. Dadinho, Maná, Jennifer. Olá, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. André Miranda, modernamente tudo é permitido? Não é tudo permitido modernamente, não. Existem as regras. O problema é que o brasileiro, alguns brasileiros são muito desleixados. Patrícia, difícil. Patrícia, não é que seja difícil. E, aliás, essa história de que português é a língua mais difícil do mundo não condiz com a realidade. Eu acho que a mais difícil do mundo é aquela que eu não sei. Se eu não sei espanhol, vou estudar espanhol, vai ser difícil no começo. Eu não sei mandarim. Mandarim parece que é muito difícil, porque os símbolos, japonês, os símbolos também. Então, existe dificuldade. Agora, o esforço compensa. Nise, estou apanhando do meu celular. Saí, retornei à aula umas 10 vezes. Saí da aula. Vamos aproveitar essa frase da Nise. Porque a regra diz o seguinte: quando houver dois verbos de regências diferentes, há de haver dois complementos para cada um. Quem sai, sai de algum lugar. Quem retorna, retorna a algum lugar. Então, obviamente, a Nise escreveu aqui sem se preocupar. Se ela estivesse num concurso, evidentemente ela se preocuparia. Eu sei porque a Nise faz parte do nosso grupo Telegram e se mostra uma conhecedora mediana, vamos dizer assim, da língua portuguesa, porque conhecedor profundo, eu acho que pouquíssimo, eu acho que ninguém é conhecedor de tudo, principalmente. Então, quem sai, sai de, quem retorna, retorna a. Então, saí da aula e retornei a ela umas 10 vezes. Para evitar esse, alguns até diriam babaquice, para evitar essa babaquice, é só não colocar o complemento. A Nise está falando da aula, evidentemente. Estou apanhando no meu celular. Saí e retornei umas 10 vezes. Pronto, fica até mais simples. Nós sabemos que é da aula aqui ou a aula aqui. A tecnologia definitivamente não foi feita para mim. A tecnologia, ela é difícil realmente. É igual a língua portuguesa, né? É difícil. A partir do momento que você domina, aí fica fácil. Winchester, Gabi, tudo bem? Outra Gabi entrando. Carol Lessa. A Patrícia disse que acabou de fazer isso também. Bruna Galvão aplaudiu, muito obrigado. Tá difícil. Holly FDC, Ederbia, EDSL. Nataraúja, Natália Araújo, que foi para Floripa, seja bem-vindo. A Aline falou maravilhoso o livro. Rui, a plantação de arroz pegou fogo. A plantação de arroz foi trabalhosa. Nas duas orações, o termo de arroz, sintaticamente, funciona como adjunto e complemento. Então... O que é que você tem de fazer? Bom, o que é que pegou fogo? A plantação de arroz. O que é que foi trabalhosa? A plantação de arroz. Observe que a palavra plantação não tem o mesmo sentido. No primeiro caso, plantação é algo concreto, porque se pegou fogo, evidentemente é concreto. E no segundo caso, plantação é o ato de plantar. Então aí já vem a primeira diferença para encontrar uma adjunta de nominal e um complemento nominal. Se o substantivo for concreto, tudo que vier à sua frente será adjunta de nominal. Se o substantivo for abstrato, se o que vier à sua frente pratica a ação do substantivo abstrato ou a possui, adjunta de nominal. Se sofre ou se é destinatário, complemento nominal. Então, a plantação de arroz pegou fogo, plantação aí é o substantivo concreto, portanto, de arroz é adjunta de nominal. E a plantação de arroz foi trabalhosa, é o ato de plantar arroz. Então, arroz é o elemento paciente, aquilo que foi plantado, então é complemento nominal, certinho. Aline dizendo que não conhece Claraboia, procure, maravilhoso livro. Israel continua entrando, dizendo, adoro suas aulas, obrigado, fico feliz. André, eu perguntei se é possível formar substantivos a partir dos verbos. Sim,
A resposta é sim, é possível, tanto que existem as regras para C cedilhado, para 2 S's, para um S só. E aí, continuando, forma-se o verbo. Significa que ele é registrado oficialmente? Não, não significa. Acho que nós procuramos até já no Aulete dirimição. Que dirimição? Contação. Acho que o Aulete registra já a palavra contação. Não registra, lá. Não foi encontrado o verbete contação. Então, André, é possível? Sim, existem regras. Vai ser registrado oficialmente? Depende do uso. Sei lá, aí depende de muitas coisas. Na verdade, não sei do que depende. Do que depende? Há palavras usadas por Guimarães Rosa lá na década de 1930, 40, que até hoje não são registradas oficialmente, então que não podem ser usadas num texto oficial. Simone José da Silva entrando, Franco, Português JJ, Karina Cardoso. Nossa, quanta gente entrando hoje, que maravilha, fico feliz. Professor Sérgio Rosa, salve professor, parabéns pela iniciativa, obrigado. Mais perguntas, está quase no fim, faltando 5 minutinhos para terminar a nossa aula. Ivani, há tanto tempo que esqueci a grafia correta. É aquilo que você escreveu mesmo, Ivani. Hierosolimita, na verdade deveria ser hierosolimita, a pronúncia, porque o S está entre duas vogais. Tá? A Bruno agradecendo, Patrícia entendeu, perfeito. Lá, obrigado, Anise. Tá, tudo bem, obrigado por nada. Vamos ver se há alguma pergunta aqui. Aqui fora, só o dar ou dar. Eu quero colocar Quero pôr uma questão, pôr com acento, uma questão que caiu num concurso agora em 2021. É importante tratá-lo de forma objetiva. O verbo tratar está em uma oração com função sintática. Qual é a classificação desta oração? É importante tratá-lo de forma objetiva. Então, eu digo isso porque toda semana alguém me pergunta, ou na dirimição de dúvida das quartas-feiras, ou na aula de sábado, ou lá no Telegram, ou no Instagram, o sujeito oracional. E aí eu tenho de dizer à pessoa o seguinte: sujeito oracional não existe. O que existe é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo que tiver verbo é chamado de oração. Então, é importante tratá-lo de forma objetiva. Apareceu o verbo. Sujeito, que é importante? Resposta: tratá-lo de forma objetiva. Quando eu perguntei quem era o sujeito, eu recebi como resposta um verbo. Então, há uma oração. Dentro há um verbo. Portanto, é uma oração. E eu estava procurando o sujeito. Então, é uma oração que tem função sintática. Toda oração que tem função sintática é chamada de oração subordinada. E funciona como sujeito. O sujeito comumente é representado por um substantivo, então é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração que funciona como sujeito. Onde houver verbo, haverá oração. Quando a oração exercer uma função sintática, será oração subordinada. Se a função for comumente representada por um substantivo, oração subordinada substantiva. Por um adjetivo, oração subordinada adjetiva. Por um advérbio, oração subordinada adverbial. Importante isso porque se houver uma questão escrita e um concurseiro escrever sujeito oracional, duvido de que conseguirá a nota integral. Estamos no fim da nossa aula de hoje. Convido-os a todos, usando o objeto direto os, mais o objeto direto pleonástico preposicionado a todos, para a aula de sábado, às 16h30, sobre verbos impessoais e resolução de exercícios de concursos variados. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.
Participem dos grupos Gramática Dilson Catarino. Obrigado, até a próxima.